Eu acordei com a vibração do meu celular às 23 horas e 47 minutos e, por um segundo, achei que fosse algum alerta do banco ou mensagem do grupo da escola da minha filha. Só que quando abri a notificação, senti meu estômago despencar. Era um Pix da minha esposa, R$ 180. A descrição dizia apenas: desculpa pelo barulho. O problema é que a Camila estava deitada do meu lado naquele momento, imóvel, respirando devagar como se estivesse dormindo há horas. Eu virei lentamente o rosto para olhar para ela no escuro do quarto, tentando entender se aquilo era alguma brincadeira idiota ou se eu ainda estava meio acordado. E então o celular dela acendeu na cômoda. A luz iluminou metade do rosto dela e apareceu uma prévia de mensagem do WhatsApp. Ele desconfiou ou ainda continua sendo o trouxa do prédio? Eu não lembro exatamente o que senti naquele instante, porque foi como se meu cérebro tivesse desligado por alguns segundos. Não foi raiva primeiro, foi vergonha. Uma vergonha tão forte que parecia física, como se alguém tivesse aberto a porta do quarto e colocado o condomínio inteiro para assistir minha vida desmoronar. Meu peito começou a bater rápido e eu fiquei olhando aquela frase sem coragem de respirar fundo. Trouxa do prédio. Aquilo não parecia uma conversa recente. Parecia íntimo, antigo, cruel. Eu sou o Rafael, tenho 38 anos, moro em Campinas num condomínio de classe média onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e qualquer silêncio estranho no elevador vira fofoca em menos de 1 hora. Eu e a Camila estamos juntos há 7 anos. Temos uma filha de 5, a Alice, que dormia no quarto ao lado naquela noite abraçada num coelho de pelúcia que eu ganhei no aniversário dela. Nossa vida sempre foi aquela rotina cansada de casal brasileiro tentando sobreviver sem enlouquecer. Financiamento alto, mercado cada vez mais caro, reunião da escola, mãe dela dando pitaco em tudo, churrasco de domingo na garagem, cerveja quente, síndico reclamando de bicicleta no corredor e promessa de que, quando as coisas melhorarem, a gente volta a viajar. Nada parecia perfeito, mas também não parecia perto do fim. Pelo menos não para mim. Só que a Camila tinha mudado. E quando eu digo mudado, não foi de novela. Daqueles casos em que a pessoa começa a chegar em casa maquiada demais ou inventa viagem do nada. Foi pior. Foram pequenas coisas que me fizeram parecer maluco aos poucos. Ela começou a virar o celular para baixo quando eu entrava na sala. Levava o aparelho até para colocar lixo na porta. Passou a dizer que precisava respirar e começou a sair sozinha à noite para resolver coisas da igreja. Igreja. Quinta-feira, 11 da noite, perfume forte e mensagem apagada. E sempre que eu perguntava qualquer coisa, ela me olhava daquele jeito calmo que destrói qualquer homem por dentro. Rafael, você está ficando paranoico. Você precisa se tratar. Vai destruir nossa família por insegurança. O pior tipo de mentira é aquela que faz você pedir desculpas por perceber ela. Naquela noite ela tinha dito que estava com enxaqueca. Falou isso sem nem olhar direito para mim enquanto colocava hidratante nas pernas sentada na cama. Eu lembro porque pensei como ela conseguia estar tão bonita mesmo agindo fria comigo há semanas. A Camila sempre teve aquele jeito de mulher que chama a atenção sem esforço. Morena, cabelo escuro comprido, voz baixa, aquelas roupas de academia que faziam os caras do condomínio virarem o pescoço quando ela passava. Eu confiava nela, confiava de verdade. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Antes do Pix eu tinha acordado com o barulho da porta da varanda fechando devagar. Fiquei quieto, fingindo sono e ouvi ela sussurrando lá fora. Não manda mensagem agora, ele está aqui. Na hora senti um gelo subir pelas costas, mas ainda tentei acreditar em qualquer explicação idiota. Quando ela voltou para o quarto eu perguntei com a voz rouca, falando com quem essa hora? Ela nem se assustou, nem tremeu, apenas suspirou irritada e respondeu. Minha mãe passou mal de novo. Depois virou de lado e completou. Você quer mesmo começar uma briga quase meia-noite? Aquilo me desmontou porque parecia ensaiado, como se ela já soubesse exatamente como me fazer sentir culpado. Só que agora eu estava olhando aquele Pix. Desculpa pelo barulho. E aquela mensagem. Ele desconfiou ou ainda continua sendo o trouxa do prédio? Meu dedo ficou tremendo enquanto eu pegava o celular dela devagar na cômoda. O coração batia tão forte que eu tinha medo dela acordar ouvindo. A senha era antiga, a data do aniversário da Alice. Ela achava que eu não lembrava mais porque meses atrás tinha trocado na minha frente dizendo:
Privacidade também existe dentro do casamento. Só que ela nunca mudou de verdade. Quando a tela abriu, eu quase deixei o aparelho cair. As conversas do WhatsApp estavam apagadas, todas. Não tinha conversa da mãe dela, não tinha grupo da igreja, não tinha nada. Só alguns contatos fixados e mensagens normais de escola, mercado e condomínio. Limpo demais, perfeito demais, mas no aplicativo do banco ainda estava o comprovante do Pix. Nome completo, Marcelo Azevedo. Na mesma hora meu estômago virou. Marcelo era meu amigo, não amigo de cumprimentar no elevador. Amigo de cerveja, churrasco e favor. O cara que tinha entrado no meu apartamento dezenas de vezes. O síndico do prédio. O homem que segurava minha filha no colo dizendo que ela parecia comigo quando sorria. O cara que me chamava de irmão. E antes que eu conseguisse processar aquilo, chegou outra mensagem no celular dela. O contato estava salvo como Doutora Paula Pediatra, mas a prévia dizia: amanhã no mesmo flat, mas dessa vez sem mandar pix errado pro marido, amor. Amanhã no mesmo flat, mas dessa vez sem mandar pix errado, amor. Eu li aquilo umas 10 vezes, parado no escuro do quarto com a Camila respirando pesado ao meu lado como se não tivesse acabado de enterrar uma faca no meu peito. Meu primeiro impulso foi acordar ela gritando, mas alguma coisa em mim travou. Talvez medo da nossa filha ouvir, talvez medo de ela olhar na minha cara e conseguir mentir de novo. Fui para a sala com o celular dela na mão. Sentei no sofá e abri a conversa da tal Doutora Paula Pediatra. Não tinha foto, não tinha histórico, só aquela mensagem recente e um áudio apagado. Então entrei nos contatos bloqueados e lá estava o nome verdadeiro. Marcelo Azevedo. Meu estômago virou. Eu desbloqueei. E antes que eu pudesse pensar, começaram a aparecer mensagens antigas restauradas no WhatsApp web que ela tinha esquecido logado no notebook da sala. Ele vai estar no plantão hoje? Use aquele vestido azul. Não fala meu nome no elevador. Sua sogra já sabe cobrir melhor que você. Foi aí que a traição deixou de ser só traição e virou humilhação pública. A mãe dela sabia. Dona Silvia, que almoçava na minha casa todo domingo, que me chamava de filho, que me pedia pix para remédio e cesta básica da igreja, estava ajudando a filha a mentir para mim. Eu lembrava das vezes em que Camila dizia: vou dormir na minha mãe porque ela está com pressão alta. E Dona Silvia mandava áudio tossindo, fazendo voz fraca. Rafa, desculpa roubar sua esposa hoje. Eu tinha acreditado. Eu tinha levado sopa. Eu tinha comprado remédio. Às 2h13, o elevador do prédio apitou no corredor. Olhei pelo olho mágico e vi Marcelo parado em frente à minha porta de boné, olhando para o celular. Meu coração bateu tão forte que parecia que ele ia ouvir. Aí o celular da Camila vibrou na minha mão com outra mensagem dele. Desce sozinha. Preciso explicar antes que ele veja. Eu olhei para o quarto, para a porta entreaberta, para minha filha dormindo no silêncio. E naquele segundo entendi que Marcelo não estava com medo de ser descoberto por mim. Ele estava com medo do que Camila tinha feito sem ele saber. Eu fiquei parado atrás da porta ouvindo o silêncio do corredor, enquanto o Marcelo mandava mensagem atrás de mensagem. Camila, responde. Você falou alguma coisa para ele? Não faz besteira. O desespero dele me deu mais medo do que raiva, porque até aquele momento eu ainda achava que estava descobrindo um caso escondido. Mas aquilo parecia outra coisa. Parecia que tinha alguma peça faltando e só ela controlava a verdade inteira. A Camila apareceu na sala segundos depois, descabelada, usando minha camiseta velha de dormir, e congelou quando me viu sentado com o celular dela na mão. Nunca vou esquecer o jeito que ela mudou de expressão tão rápido. Primeiro susto, depois cálculo, depois irritação. Ela não perguntou o que eu tinha visto, só disse seca: você mexeu no meu celular? Eu respondi: o Marcelo tá na nossa porta. Ela empalideceu de verdade dessa vez. Correu até a janela da sala, afastou a cortina 2 dedos e xingou baixo. Então virou para mim com aquele tom frio que ela usava quando queria inverter a culpa. Você não tinha direito de invadir minha privacidade. Eu comecei a rir de nervoso. Privacidade? Você tá me traindo com meu amigo. E ela respondeu algo que me desmontou mais do que a traição. Você acha mesmo que isso começou por causa dele? Aquilo entrou na minha cabeça como veneno. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela passou a mão no rosto e falou mais baixo. Rafael, você está surtando faz meses, controlando o horário,
Olhando meu celular, desconfiando de tudo, eu estava sufocada. Eu olhei para ela sem acreditar. Então a culpa é minha? Ela cruzou os braços e disse: A culpa é sua de achar que casamento é prisão. O interfone tocou, 3 vezes seguidas. Eu atendi sem pensar. A voz do Marcelo veio tremendo. Rafa, pelo amor de Deus, desce sozinho. A gente precisa conversar antes dela falar besteira. Antes dela falar besteira. Aquela frase grudou em mim. Camila arrancou o interfone da minha mão e desligou na cara dele. Depois me encarou com ódio puro, como se eu tivesse destruído a vida dela e não o contrário. Você não faz ideia do que está acontecendo, ela disse, e eu respondi. Então me explica. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, respirando rápido até falar uma única frase capaz de acabar comigo naquele momento. Você acha coincidência a Helena não parecer nada com você? Quando ela falou aquilo sobre a Helena, eu senti como se o chão da sala tivesse afundado. Minha filha estava dormindo no quarto ao lado, com a luz do abajur acesa porque tinha medo do escuro, e a mãe dela acabou de usar a própria criança como arma contra mim. Eu fui andando devagar até a porta do corredor porque precisava olhar para minha filha naquele instante. Precisava confirmar que ela existia, que era real, que aqueles 5 anos não tinham sido uma mentira completa. A Camila veio atrás de mim e falou mais baixo. Não acorda ela. Eu virei na hora. Você tá dizendo o quê? Que a Helena não é minha? Ela desviou os olhos por um segundo só, mas foi suficiente. Eu tô dizendo que você nunca quis fazer exame porque tinha medo da resposta. Aquilo me atravessou de um jeito que eu nem consigo explicar. Porque era verdade. Quando a Helena nasceu prematura e precisou ficar internada, uma enfermeira comentou brincando que ela era loirinha demais pro pai, e eu fiquei tão ofendido que nunca mais toquei no assunto. Camila sabia exatamente onde machucar. Eu comecei a tremer. O Marcelo é o pai? Ela respondeu rápido demais. Não. Rápido demais. Então quem é? Ela passou a mão no cabelo, andando pela sala como se estivesse cansada de mim. Você está transformando tudo num circo. Aquilo me enlouqueceu. Circo? Você destruiu minha vida em uma noite. E ela gritou de volta pela primeira vez. Sua vida já estava destruída faz tempo, Rafael. Você só não percebia. O celular dela vibrou de novo. Marcelo. Dessa vez era áudio. Ela tentou pegar o aparelho, mas eu fui mais rápido. Coloquei no viva voz. A voz dele saiu abafada, nervosa. Camila, você falou da Helena para ele? Você prometeu que nunca ia fazer isso. Meu corpo inteiro gelou. Ela fechou os olhos na mesma hora, como alguém pego cometendo um erro irreversível, e o Marcelo continuou. Eu tô aqui embaixo porque a Vanessa descobriu tudo também. Ela viu as mensagens. Cara, isso saiu do controle. Vanessa era a esposa dele, grávida de 7 meses. E naquele momento, enquanto eu tentava respirar sem desabar, ouvi alguém bater na porta do apartamento com força, quase socando a madeira. Uma voz de mulher começou a gritar no corredor. Abre essa porta, Camila. Eu sei que ele tá aí. A Camila ficou branca quando ouviu a voz da Vanessa no corredor. Não era choro, não era desespero, era ódio. Aquela mulher grávida estava esmurrando nossa porta às 3 da manhã enquanto meu casamento apodrecia na minha frente. Eu olhei para a Camila esperando alguma reação humana, qualquer sinal de culpa, mas ela só sussurrou. Ela não podia ter vindo aqui. Como se o problema fosse o escândalo no condomínio, não tudo que ela tinha feito. A Vanessa continuava gritando do lado de fora. Eu vi as mensagens, Marcelo. Você acha que eu sou idiota? O apartamento inteiro parecia pequeno demais para tanto caos. Minha filha dormindo no quarto. O síndico do prédio escondido lá embaixo. Minha esposa me olhando como inimigo. E então a pior parte aconteceu. A Helena apareceu no corredor esfregando os olhos, segurando o coelhinho de pelúcia. Papai, por que tem gente brigando? Aquilo me destruiu mais do que qualquer mensagem. Eu fui até ela na hora, ajoelhei e tentei sorrir enquanto meu mundo acabava. Volta pro quarto, princesa. Só que antes que eu pegasse ela no colo, a Camila falou atrás de mim. A mamãe já vai aí. A Helena olhou primeiro para mim, depois para ela e perguntou algo que me fez gelar. É a tia Vanessa? Igual aquele dia? O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu ouvi minha própria respiração falhar.
Virei devagar. Que dia! A Camila fechou os olhos imediatamente. Tarde demais. A Helena respondeu inocente. O dia que eu fiquei vendo desenho no flat da piscina. Eu senti minhas pernas enfraquecerem. Flat. Ela tinha levado nossa filha. Nossa filha estava perto deles enquanto eles... Eu nem conseguia terminar o pensamento. Quando foi isso? Perguntei tentando não assustar a Helena. Ela contou nos dedos pequenos. No dia que você viajou para Ribeirão. Eu tinha viajado 2 meses antes para um treinamento da empresa. Camila disse que passou o fim de semana na casa da mãe. A batida na porta voltou ainda mais forte. Eu sei que você tá escondido aí, Marcelo. Então veio outro barulho no corredor. Vozes, portas abrindo, vizinhos saindo para ver a confusão. O grupo do condomínio já devia estar explodindo naquela hora. Camila passou a mão no rosto desesperada pela primeira vez. Rafael, controla essa mulher. Eu fiquei olhando para ela sem acreditar. Controla essa mulher? E ela respondeu baixinho, quase sem perceber o absurdo. Se isso virar fofoca aqui dentro, acabou tudo para mim. Foi nesse momento que alguém mexeu a maçaneta da porta, e eu lembrei que o Marcelo tinha a chave mestra do prédio. A maçaneta girou devagar, quase sem barulho, e naquele instante eu percebi uma coisa horrível. O Marcelo não estava tentando fugir daquela situação. Ele estava acostumado a entrar no meu apartamento. Meu sangue ferveu de um jeito que eu nunca tinha sentido. A Camila correu até a porta antes que eu chegasse, segurando a fechadura com as 2 mãos enquanto sussurrava desesperada. Vai embora, Marcelo. Só que a voz dele veio abafada do outro lado. A Vanessa tá surtando. Ela pegou meu celular. Ela sabe de tudo. Minha filha começou a chorar baixinho atrás de mim. O corredor estava um caos. Vizinho cochichando, cachorro latindo, elevador abrindo toda hora. A Vanessa gritava o nome da Camila agora, chamando ela de destruidora de família, de falsa da igreja, de amiga nojenta. Porque sim, elas eram amigas, churrasco junto, chá de bebê junto, foto sorrindo no Instagram do condomínio. E enquanto eu tentava proteger minha filha daquele inferno, comecei a perceber que talvez eu fosse o último a descobrir a verdade. A Camila me puxou pelo braço e falou rápido, tremendo. Rafael, escuta, não aconteceu do jeito que você está pensando. Eu ri na cara dela. Existe um jeito bom de descobrir que minha esposa leva minha filha pro flat do amante? Ela perdeu a paciência de vez. Para de repetir amante como se eu fosse uma prostituta qualquer. Aquilo me fez enxergar preto. Então o que ele é? Meu amigo? Nosso padrinho de casamento? Ela respondeu no mesmo segundo. Pelo menos ele me escutava. Eu queria gritar, quebrar tudo, mas a Helena estava agarrada na minha perna. E foi exatamente aí que a Camila destruiu o resto que ainda existia em mim. Ela olhou para nossa filha e disse, vai pro quarto da mamãe um pouquinho. A Helena respondeu sem pensar. Qual quarto? O daqui ou o do flat? O silêncio depois daquela frase foi monstruoso. Eu olhei para a Camila e ela começou a chorar pela primeira vez. Não aquele choro triste, era choro de alguém encurralado. Rafael, eu posso explicar. Mas antes que ela falasse qualquer coisa, ouvimos a voz da Vanessa no corredor, mais baixa agora, completamente quebrada. Eu vi o exame. Meu coração travou. Que exame? Perguntei automaticamente. A Camila fechou os olhos como se soubesse que tudo tinha acabado. E a Vanessa respondeu do outro lado da porta. O DNA do bebê que eu tô esperando não é do Marcelo. Quando a Vanessa falou aquilo sobre o DNA, o corredor inteiro ficou em silêncio. Até os vizinhos pararam de cochichar. Eu olhei para a porta como se ela tivesse acabado de explodir. A Camila começou a balançar a cabeça imediatamente. Ela tá mentindo. Só que a voz dela saiu fraca, sem convicção nenhuma. E eu percebi uma coisa terrível. Ela não estava assustada porque a verdade apareceu. Ela estava assustada porque agora tinha gente demais sabendo dela. A Vanessa começou a chorar do lado de fora. Não era grito mais. Era aquele choro sufocado de quem perdeu o ar. Eu fiz o exame escondida porque ele estava estranho comigo fazia meses. Ela dizia. O Marcelo jurava que nunca me traiu. Então ouvi a voz dele finalmente pela primeira vez sem máscara nenhuma. Vanessa, para com isso aqui. Ela respondeu na hora.
Você dormiu com ela enquanto eu estava grávida. Aquilo ecoou no corredor como uma bomba. Eu virei devagar para a Camila. Há quanto tempo? Ela ficou me encarando em silêncio até responder algo que acabou comigo de vez. Importa? Eu senti meu peito afundar, porque quando alguém responde assim, é porque a mentira já ficou velha demais. Ah, Helena, foi tudo que consegui dizer. Ela passou a mão no rosto molhado e falou: A Helena é sua filha. Eu perguntei: Você tem certeza? E ela demorou. Meu Deus, ela demorou. O interfone começou a tocar sem parar. Porteiro, vizinho, gente querendo saber da confusão. O celular dela vibrando, o meu vibrando. Grupo da família, grupo do condomínio, a vida inteira vazando ao mesmo tempo. E no meio daquele caos, a Helena saiu do corredor segurando um desenho. Ela estava tremendo. Papai, a mamãe vai embora? Aquilo me matou, porque eu ainda amava aquela mulher desgraçada, mesmo depois de tudo. A Camila ajoelhou para abraçar nossa filha, mas a Helena recuou. Nunca vou esquecer a cara da Camila naquele momento. Foi a primeira vez na noite em que ela pareceu sentir dor de verdade. Só que antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ouvi um barulho seco no corredor, seguido de um grito. Abri a porta no impulso. A Vanessa estava caída perto do elevador, segurando a barriga, e o Marcelo olhou direto para mim, desesperado, dizendo: Ela pegou o exame errado, Rafael. O bebê pode ser seu. Eu fiquei olhando para Camila no chão da sala enquanto ela chorava sem conseguir levantar. E pela primeira vez em 7 anos eu não senti vontade nenhuma de abraçar ela. Nenhuma. A mulher que eu amei estava ali na minha frente, destruída, tremendo, dizendo que talvez nem soubesse mais quem era o pai da própria filha. E mesmo assim a única coisa que eu conseguia ouvir era a palavra acho, ecoando dentro da minha cabeça. A Helena é sua filha. Pelo menos eu acho que é. Acho. Aquilo matou alguma coisa dentro de mim. As sirenes da ambulância ecoavam lá embaixo enquanto os vizinhos fingiam fechar as portas, mas continuavam olhando tudo pelas frestas. O Marcelo estava encostado na parede da cozinha com a cara branca, parecendo alguém que queria desaparecer dali. A Vanessa continuava sentada no chão chorando e segurando a barriga. E minha filha me abraçava pela cintura sem entender por que tinha tanta gente gritando no apartamento dela. Então a Helena puxou minha camisa devagar e perguntou baixinho: Papai, a mamãe vai embora? Foi a pior dor da noite inteira, porque traição machuca, mentira destrói, humilhação acaba com um homem. Mas nada prepara você para olhar para a própria filha e perceber que qualquer resposta vai destruir a infância dela. Eu me ajoelhei na frente da Helena tentando respirar sem desmoronar. Passei a mão no cabelo dela e falei a única coisa que consegui dizer: Não importa o que aconteça, eu sempre vou ser seu pai. Na mesma hora a Camila começou a chorar mais forte ainda. E foi aí que eu finalmente entendi tudo. Ela não estava chorando porque foi descoberta, nem porque o casamento acabou, nem por culpa. Ela estava chorando porque percebeu tarde demais que, no meio de tantas mentiras, manipulações e traições, eu era a única pessoa naquela casa que realmente amava aquela menina, sem precisar de exame, DNA ou confirmação médica. O silêncio que ficou depois disso foi pior que qualquer grito. O Marcelo abaixou a cabeça sem coragem de olhar para mim. A Vanessa pediu desculpa chorando. Os vizinhos finalmente começaram a fechar as portas. E a Camila ficou parada no chão da sala olhando para Helena me abraçada como se tivesse entendido, naquele instante, o tamanho exato do que destruiu. Eu peguei minha filha no colo, caminhei até a porta do apartamento e parei antes de sair. Sem olhar para trás eu falei baixo: Um dia eu vou descobrir quem traiu quem primeiro nessa história, mas vocês dois já perderam a única pessoa inocente aqui dentro. E fui embora com a Helena dormindo no meu ombro enquanto o sol começava a nascer em Campinas. Até hoje eu não sei se ela é minha filha biologicamente, mas eu sei uma coisa com absoluta certeza. Naquela noite eu deixei de ser marido e virei pai de verdade.